hoje nós vamos falar sobre aliança, né? O poder da aliança. Exatamente. A aliança é algo muito especial e poderoso, né? Isso. Pastor Guerra. E rompida, né? Às vezes as alianças são rompidas. É, isso aí que é o problema. Eu penso que nós vamos abordar diferentes tipos, níveis de aliança aqui, mas o senhor, como sempre, tem aí um texto para ilustrar nosso tema. Amém. Nós temos 2 Samuel 21, que fala assim: e houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei aos gibeonitas e lhes falou: ora, os gibeonitas não eram filhos de Israel, mas do restante dos amorreus. Dos filhos de Israel lhe tinham jurado, porém Saul, no zelo à causa dos filhos de Israel e de Judá, procurou feri-los. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoais a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem por ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tem pouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei: o homem que nos destruiu e intentou contra nós, de modo que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de filhos, se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor entre eles houvera entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Quer dizer, a aliança pode salvar vidas também, Pode, né? é, assim aqui, como a aliança quebrada pode destruir vidas. Exatamente. Aqui ele resolveu o problema deles, né? Que a situação deles não era ouro, não era nada. Eles queriam apenas que fosse, matasse aquele pessoal, né? Destruísse no sentido de resolver o problema deles com o povo de Israel. Então eles pediram 7. Aí ele falou: não, mas vai poupar o Mefibosete, porque ele tinha uma aliança com Jonas. E ele conservou a aliança que ele tinha com Jonas. Que a aliança que Mesmo Jonas já estando morto. Vale dizer aqui que naquela época, não é, quando as coisas eram resolvidas à espada, não é? Não tinha tanto assim aquelas negociações, as alianças eram feitas muito também pela capacidade de força que o inimigo tinha, né, ou que os reinos tinham. Naquela época eles resolveram dessa maneira, mas o que chama a atenção aqui é a aliança que Davi havia feito com Jonatas e que culminou na manutenção da vida do descendente de Jonatas. Tamanho o poder da aliança que Davi tinha feito com Jonatas. Uma outra questão muito interessante com relação à aliança, que a aliança que foi feita com os gibeonitas, que descreve o texto, foi uma aliança que Josué tinha feito. Então, no capítulo 9 do livro de Josué, Josué faz uma aliança com os gibeonitas. Agora, essa aliança que Josué tinha feito com os gibeonitas, logo quando ele passa o Jordão, depois da destruição de Jericó, essa aliança agora, depois de todo o período dos juízes, no reinado de Saul, Saul descumpre essa aliança. Saul quebra a aliança que Josué e os príncipes de Israel tinham feito. E Deus agora, Saul já está morto, Deus então está cobrando essa aliança do sucessor de Saul, que é Davi. Então nós vemos que o tempo, ele não acaba, não desfaz uma aliança. Então essa é a primeira coisa que nós devemos considerar. Mas já tem muito tempo. Não, o tempo não quebra, o tempo não tem poder para desfazer uma aliança. Porque a gente vê muito isso, Jean,
e essa é uma das coisas que nos chama muita atenção nesse texto, e no contexto que a gente trabalha, é a pessoa virar e falar assim, mas isso foi feito há muito tempo. Mas se foi feito há muito tempo e não foi cumprida, ela prevalece. Né? Se ela não foi... Ou não foi terminada da forma correta. Ela continua prevalecendo. Continua valendo. Continua valendo. Então, essa é a primeira característica que a gente tem, o primeiro ponto que a gente precisa ressaltar. O que você está falando, então, é que no mundo espiritual, né, porque tudo que é feito no natural existe por causa do espiritual. No mundo espiritual, a legitimidade da aliança, ela é muito mais considerada do que no mundo natural. Exatamente. No mundo natural, nós fazemos pouco caso de muitas alianças e podemos citar várias aqui, por exemplo, né? A questão do cônjuge, aliança entre cônjuges, Sim. marido e mulher, Casamento. entre pais e filhos, entre irmãos da mesma família. Quantos irmãos acabam destruindo a vida do outro porque desfazem a aliança? Mas no mundo espiritual, a aliança tem muito mais significado do que no Exatamente. natural. Entre líderes também há uma aliança. São alianças são firmadas. Né? E nós temos, antes do Rogério continuar aqui, nós temos que entender que nós nos relacionamos com um Deus de alianças. Nosso Deus é um Deus de aliança. E a gente vê essa aliança do Senhor desde o Gênesis. Exatamente. Desde o Gênesis. Né? Com Noé, com Abraão, Isaac, com Jacó, com Salomão. Enfim, nós vemos até a nova aliança estabelecida no corpo e no sangue de Aliança Jesus. é um pacto, né? Nós Isso. temos aqui, por exemplo, quem é casado, fecha aqui, ô Leandro, quem é casado teoricamente, Um anel, deveria usa um anel, como esse, que é conhecido como aliança, né? Então essa é a minha aliança, um anel que eu tenho que representa a minha aliança com a minha esposa. Né? Então, isso é um pacto. A aliança fala do pacto que é feito. Uma circunferência sem fim, né? Sim, Pode ver exato. que ela não tem No fim. caso do anel, sim. Agora, uma sem coisa fim. interessante, dando uma lida nessa palavra, no radical, que fala da palavra aliança, é a chamada birtu, que vem de berir, que significa algema, ligação, e significa um pacto. Não é? Então, o que quer dizer? Uma aliança significa que alguém está, entre aspas, algemado, está aprisionado, não é? Com alguém ou com um povo. No caso de Bionitas, era um povo onde Israel estabeleceu uma aliança. Né? Então, existia uma fidelidade. Quando a gente olha, por exemplo, a questão de Jonatas e Davi, ali eles fizeram um pacto, uma aliança, declarando, eles verbalizaram, que é um dos sinais que a gente vai poder, não sei se vai dar tempo de falar hoje, mas a respeito do processo de aliançar. Você empenha a sua palavra. Ele será o meu Deus é o teu Deus, o meu povo é o teu povo. Então, assim, isso é uma coisa muito séria. Então vamos falar sobre séria. formas de se fazer uma aliança primeiro, né? Porque às vezes nós podemos estar firmando aliança até sem saber que estamos firmando. Né? Esse é o maior problema. Vamos partir por esse ponto. Se a gente não conseguir fechar o assunto hoje, a gente continua no próximo programa. Mas como é que a gente poderia dizer para as pessoas, de forma clara, como que se estabelece alianças? Voluntárias ou involuntárias, diga-se de passagem, né? Toda aliança tem que ter o acordo de ambas as partes. E esse acordo, ele parte do princípio, primeiro, de uma palavra. Empenha-se uma palavra. Né? Então, hoje, nós temos documentos que registram esses acordos e essas alianças, que podem ser ou não registrados em cartório, mas isso tudo começa de uma intenção e do empenho de uma palavra. Então, a aliança ela é firmada, primeiro, a partir da palavra liberada. E o mundo espiritual ele é movido pela palavra. Então, quando você faz uma declaração verbal né, com alguém e você está aliançando aquela pessoa. Então, por exemplo, os votos do matrimônio. Né? Os votos do matrimônio ele é estabelecido através de uma palavra que há concordância entre os dois. Independente se assinarem ou não um documento, quando eles fazem isso publicamente na frente de uma pessoa, aquela aliança está prevalecendo. Né? Hoje nós temos cartórios, tinha testemunhas. Testemunhas que viram. Hoje nós temos cartórios né, para registrar isso, mas
há séculos atrás nós não tínhamos papel, não tínhamos cartórios e as alianças eram Dentro feitas disso que vocês estão falando aqui, por exemplo, a gente tem que pensar na seriedade da coisa. Quando, por exemplo, você tem ali um solteiro e uma solteira firmando verbalmente ou de alguma outra forma uma aliança sem saber da gravidade da situação. Eu vou te chamar o resto da minha vida. Temos as alianças até de sangue, né? Então é empenhado no mundo espiritual. Nós temos que entender, desculpa, Rogério, te cortar, quando nós falamos aqui a respeito das testemunhas, quando se fala no casamento. Né? Estamos ali diante do ministro, nós temos ali as testemunhas, ou comumente falado, os padrinhos, né? Nós temos a presença do Senhor e do Espírito Santo de Deus naquele lugar, que é a testemunha. Então, quando nós empenhamos a palavra, nós temos que entender que o mundo espiritual também está atento a tudo que é falado. A palavra de Deus é muito clara a respeito da nossa língua, a respeito da nossa palavra, né? Ou seja, tanto nós podemos amaldiçoar quanto abençoar as pessoas. Então, quando duas pessoas solteiras empenham palavra a respeito disso, sabe, você é a mulher do meu sonho, se existe alguém que eu poderia casar na vida, é você. Aí isso não dá certo. Aí briga, termina. E o que acontece depois? Essas palavras empenhadas, elas vão ser exigidas no mundo espiritual para que aquilo se concretize. Porque eu mesmo, pela minha própria boca, eu empenhei uma palavra. Porque se a pessoa se envolver com uma outra pessoa, num certo sentido, ela está ligada àquela pessoa com quem ela firmou algo. Se ainda houve relação sexual, aí pior ainda. Pior ainda, né? Que a gente já falou aqui, inclusive. Desculpa. Uma das coisas que a gente tem visto com muita frequência ultimamente entre jovens é fazerem uma aliança de compromisso. Então, não se chama noivado, não se chama casamentos, nós temos uma aliança de compromisso. Fazem até um anel. Isso, fazem um anel de compromisso. E às vezes nem é entre um homem e uma mulher. Nós temos alianças de compromisso entre amigos que se impactuam. E isso, gente, tem um peso espiritual. Isso vale espiritualmente. E às vezes a pessoa fez uma aliança de compromisso com alguma pessoa, aí, não, mas isso aí não tem nada a ver. E aí vai e faz uma aliança de compromisso com outra. E aí fica a vida toda presa emocionalmente, afetivamente. Então, o tempo não importa. O tempo não quebra, não apaga a aliança.